a gente vai ver uma importante etapa da orçamentação, que é o levantamento de quantitativos, mais especificamente, então, o número de blocos por metro quadrado de parede e o volume de argamassa para as juntas de assentamento. Então, antes da gente simplesmente aplicar as fórmulas, é bom a gente entender o que elas estão dizendo, né? Tentar entender ali as variáveis que a gente está inserindo na nossa equação. Então, para a gente determinar o número de blocos por metro quadrado, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar 1 metro quadrado de parede e vai dividir pela multiplicação ali das dimensões do bloco. Então, aqui, ó, é como se a gente estivesse expandindo o comprimento do nosso bloco, B1, somando a ele a espessura da junta horizontal e expandindo a altura B2 desse bloco, somando a essa dimensão a espessura da junta vertical. Então, a gente tem o comprimento desse bloco considerando a junta e a altura desse bloco considerando a junta. Então, aqui a gente tem a área de um bloco considerando as juntas. A gente vai pegar 1 metro quadrado de parede e ver quantas unidades de mesma área cabem ali naquele plano da parede, né? Então, a gente vai chegar na unidade de blocos por metro quadrado, tá? Então, se a gente for aqui olhar com mais detalhe, seria o mesmo que a gente considerar a área normal desse bloco, mais uma junta horizontal e uma junta vertical. Da mesma forma, a gente pode analisar outro bloco. Então, a gente considera a área normal dele, comprimento e altura real, mais uma junta horizontal e uma junta vertical. E assim por diante. Da mesma forma, se a gente for analisar o volume de argamassa para essas juntas de assentamento, a forma mais fácil de a gente fazer isso é pegar 1 metro quadrado de parede e subtrair aqui a área dos blocos. Então, eu vou multiplicar o número de blocos vezes a área de um único bloco. Então, vou ter a área aqui de todos os blocos e multiplicar isso pela espessura da minha parede, que é a dimensão B3. Por isso que é muito importante, antes da gente simplesmente aplicar a fórmula, entender o que essas fórmulas estão dizendo e também fazer algumas determinações, como, por exemplo, a espessura dessa junta que a gente vai considerar, né? Então, o valor dessa dimensão B3 e a forma como esses blocos serão assentados. Então, o bloco furado, ele pode ser assentado deitado, né, de vez ou de meia vez. Isso tudo vai impactar na hora que a gente for realizar os nossos cálculos. Assim como o bloco maciço, ele pode ser assentado parede de um tijolo, né? Parede de meio tijolo, de cutelo, parede de tijolo e meio. Então, antes da gente simplesmente, né, fazer os nossos cálculos, a gente tem que fazer essas pré-determinações. Separei aqui 3 diferentes blocos para a gente fazer esses cálculos, para a gente entender melhor na prática como que ocorre essas definições. E também para a gente fazer um paralelo, comparar diferentes tipos de bloco com diferentes dimensões, para a gente ter uma ideia aí do número de blocos e do volume de argamassa que a gente vai precisar. Começando aqui pelo tijolo maciço, então, o número de blocos por metro quadrado vai ser igual a 1 metro quadrado de parede dividido pelo B1, que é o comprimento desse bloco. Lembrando que aqui a gente está com dimensões em centímetros e a fórmula é blocos por metro quadrado, então a gente tem que fazer essa transformação. Vai ficar 0,24 mais a espessura da nossa junta, que é 1 centímetro, então 0,01 metros. Tudo isso multiplicado por 5,3 centímetros aqui, que é a altura do nosso bloco, então 0,053, mais a outra espessura de junta. Tá? Então, a gente tem 1 metro quadrado de parede dividido pela área do nosso bloco. Isso vai retornar para a gente 63,49 unidades por metro quadrado. Tá? Então, considerando o emprego desse tijolo maciço, construindo uma parede de meio tijolo, então a gente pegou o comprimento 24 e a altura 5,3 e uma junta de 1 centímetro,
seriam necessários 63,49 blocos por metro quadrado. Ao passo que a gente pode determinar também o volume que seria necessário de argamassa para assentar esses blocos. Então, a gente vai ter 1 metro quadrado menos 63,49 blocos. De qual dimensão? De 24 centímetros por 5,3 centímetros. E a espessura dessa parede ficaria, então, de 11,5. Tudo isso multiplicado. Puxar um pouquinho para cá. Por 0,115. Que vai retornar para a gente um valor de 0,022 metros cúbicos por metro quadrado. Do mesmo modo, a gente pode fazer com o tijolo baiano. Então, número de blocos por metro quadrado, 1 metro quadrado de parede, dividido por... O que vai ser o nosso comprimento agora? A gente vai trabalhar com ele de meia vez. Então, o comprimento do nosso bloco aqui vai ficar 0,29, mais a junta, multiplicado... Deixa eu... Tudo isso multiplicado pela altura, então 0,19, mais a junta, mais 0,01. Aqui eu estou trabalhando com valores usuais, né? 1 centímetro de junta, mas poderia ser outro valor. Cada orçamentista aí vai ter que se inteirar, né, dos valores que serão executados realmente. Então, fazendo essa divisão aqui, a gente vai chegar num valor de 16,67 unidades por metro quadrado. Então, considerando o tijolo baiano, seriam necessários menos blocos, né, que ele tem dimensões maiores, 16,67 blocos por metro quadrado. Vamos calcular o volume de argamassa também. 1 metro quadrado menos os 16,67 blocos que a gente acabou de determinar, vezes a área desse bloco, então 0,29 comprimento e 19 centímetros de altura, e a espessura dessa parede seria de 14 centímetros, então 0,14. Com isso, seriam necessários 0,0114 metros cúbicos de argamassa por metro quadrado. Se a gente for observar, o tijolo de 8 furos, assentado de meia vez também, em pé, ele fica com as dimensões idêntica ao tijolo baiano, 29 centímetros por 19. Então, a gente pode concluir com isso que o número de blocos aqui será o mesmo, né? Os mesmos 16,67 unidades por metro quadrado. Porém, a espessura do tijolo de 8 furos é só 9 centímetros. Aqui era 14. Então, o volume de argamassa não vai ser o mesmo. Vai ser um valor menor, né? Lembra que a gente está multiplicando aqui, ó, pela espessura. O restante ficaria idêntico. Multiplicando aqui para um valor menor, o volume de argamassa necessário também vai ser menor. Então, a gente vai fazer aqui 1 menos 16,67 multiplicado pela área, 0,29 vezes o 0,19. E lá no final, vamos puxar um pouquinho essas contas aqui para cá, para a gente conseguir multiplicar aqui pelos 9 centímetros. Isso vai retornar para a gente 0,0073 metros cúbicos de argamassa por metro quadrado. Então, vejam que aqui foi um valor menor, né, do que para o tijolo baiano. Então, basicamente, se a gente fosse traçar um paralelo, o que vocês têm que definir? A forma de assentamento desse bloco, a espessura da junta
E aí sim, realizar a aplicação da fórmula com consciência, né, de quais dimensões você está utilizando para utilizar dimensões adequadas e não cometer nenhum erro.